Olá, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, ou seja lá qual for o horário que você vai ver essa aula. Quando a gente vai falar rapidamente aqui, não rapidamente, né, vamos tentar falar direitinho sobre o que é cultura. Cultura que é uma palavra tão utilizada, tão comum para a nossa vida, que a gente vive o tempo inteiro em meio à cultura, mas às vezes não para pensar o que é a cultura. Então vamos lá. A cultura tem um nome bastante, tem um nome bonito, que é de cultivo, cultivar o solo, cuidado, que é um conceito desenvolvido por um sociólogo, um filósofo chamado Edward Burnett Taylor, mas o nome pouco importa, mas só a gente pegar assim, o que é cultura inicialmente, a palavra cultivo, cultivar, cuidar do solo. O que é cultura para o homem? Cultivo, cuidar e cultivar o que? A humanidade. O que é a humanidade? Aquilo que nos faz humanos. Eu só me torno humano na medida em que eu cultivo a minha humanidade. Onde é que eu cultivo a minha humanidade? Com os outros humanos. E o que eu crio com os outros humanos? Cultura. Então, isso é cultura, isso é o que significa o conceito cultura, que é mais do que isso, mas vale a pena pensar a partir disso. Que ainda é cultura segundo esse sociólogo, segundo esse filósofo. São as práticas e as ações sociais que seguem um padrão determinado em determinado espaço. Então, a gente realiza determinadas práticas, determinadas ações, determinados comportamentos sociais, e esses comportamentos eles seguem um determinado padrão social, um padrão repetitivo, da bom dia, da boa tarde, trabalhar, casar, se namorar, isso são padrões repetitivos, e são padrões de comportamento. Esses padrões, para além disso, referem-se às crenças, às diversas manifestações de crenças religiosas ou não religiosas, a comportamentos do cotidiano, a valores humanos que nós temos, respeitar pai, respeitar mãe, dar bom dia, dar boa tarde, não roubar, não matar. Para além de valores religiosos, são valores que nós aprendemos a respeitar também em meio à cultura. As instituições que manifestam culturas, a escola, por exemplo, é uma instituição que manifesta a cultura da educação. A igreja é uma instituição que manifesta a cultura religiosa, e assim as diversas instituições, militares, não militares, instituições de poder, o governo faz parte da nossa cultura ser governado, a ter política, o ser humano é o único capaz de criar política para a sua alta governança, isso faz parte da cultura. As regras morais que permeiam e identificam a sociedade, as regras morais, quer dizer, os comportamentos que identifica de que lugar que a pessoa é, o comportamento de um brasileiro na China, por exemplo, independente da aparência física, diz de onde que ele é. Isso é cultura. Você é reconhecido pela cultura que você carrega, que você produz. Agora é só você imaginar como que nós estamos sendo vistos fora do Brasil, como que a nossa cultura está chegando até lá. Aí fica na cabeça de vocês. A cultura explica e dá sentido à cosmologia social. O que significa? Que a cultura explica o que é uma sociedade, ela dá, digamos que, ordem para a sociedade, ela dá um significado para a sociedade, ela simboliza uma sociedade. A cultura é a identidade própria de um grupo humano, um grupo especificamente humano, só os humanos têm cultura, em um território num determinado período. O que significa? É que a cultura ela se modifica ao longo do tempo e que, ao mesmo tempo, ela só pertence a um determinado grupo, e esse grupo dos seres do mundo que tem cultura é o próprio ser humano. A cultura se modifica ao longo do tempo e o ser humano se modifica ao longo do tempo. A cultura modifica o humano ao longo do tempo e o humano modifica a cultura ao longo do tempo também. E na sociologia? Como que a sociologia entende a cultura? Nós veremos hoje na sociologia e na filosofia. Na sociologia, o conceito de cultura tem um sentido diferente do senso comum. O que significa? O senso comum é aquilo que todo mundo pensa que é cultura. Para a sociologia é outra coisa. Sintetizando, simboliza tudo o que é aprendido e partilhado pelos indivíduos de um determinado grupo e que confere uma unidade dentro do seu grupo de pertença, o que significa que a cultura na sociologia é o que identifica um indivíduo a partir do seu grupo. É como, por exemplo, eu identifico uma determinada pessoa, um determinado indivíduo a partir do comportamento dele ou de uma cultura que ele traz. Por exemplo, é muito fácil a gente identificar quem é do norte, quem é do nordeste a partir da cultura, de uma manifestação cultural que ele tem. Tomar chimarrão, você já fala, ó, do sul. Tomar café, eu vou pensar café que é muito nacional, mas não dá, né? Mas, por exemplo, comer acarajé, você fala, olha, Bahia. Então,
as manifestações, que pode ser pela culinária, pode ser pela música. Você pensa no Sul, você pensa um tipo de música. Você pensa na Bahia, você pensa um tipo de música. Se a pessoa estiver cantando, ela está manifestando a sua cultura. Alguém que canta um forró, você rapidamente vai associar uma determinada cultura a um determinado lugar. Ou seja, a cultura também é uma marca do indivíduo, e o indivíduo, a pessoa, marca a sua própria cultura. Na sociologia não existe culturas superiores e culturas inferiores. Tudo é cultura. E a cultura designada na sociologia por que a gente chama de um certo relativismo cultural. Existem diversas manifestações culturais, ou seja, a cultura não tem lugar um específico. A cultura é a manifestação de um todo. Então, a cultura tem essa riqueza. Ela é tanto a manifestação do indivíduo quanto a manifestação do indivíduo para a cultura. Ela não pertence a um grupo específico. A cultura ela é muito dinâmica e muito diversa. No Brasil, então, é um Brasil extremamente cultural, porque nós temos uma dinâmica cultural muito grande, porque nós temos muitos estados com diversas culturas, muitos grupos sociais com diversas culturas. Temos grupos negros, grupos indígenas, grupos ciganos, grupos quilombolas e assim por diante. E nós temos também os grandes grupos das grandes metrópoles. Os times de futebol também é uma manifestação cultural. As danças de hip hop é uma manifestação cultural. As danças clássicas também são manifestações culturais, assim como as danças mais regionais são também grandes manifestações culturais. Do ponto de vista da filosofia, o que é a cultura? Como que a filosofia entende a cultura? A cultura é um conjunto de manifestações humanas que contrastam com a natureza e o comportamento natural. O que isso quer dizer? O ser humano ele tem um comportamento na natureza que é diferente do comportamento natural. O ser humano é o único capaz de criar cultura, o único capaz de fazer cultura. Os animais não fazem cultura, só o humano faz cultura. Dentro do contexto da filosofia, a cultura é um contexto de conjunto de respostas para melhor satisfazer duas coisas: as necessidades. Então, eu crio cultura para satisfazer a minha necessidade, trabalhar, casar, e os desejos: ouvir música, brincar, dançar, curtir futebol. Isso é desejo, isso não é necessidade. Então, nós criamos duas coisas: a cultura para criar nossas necessidades, nós criamos técnica, nós criamos tecnologia, nós criamos meios para melhorar a nossa vida, além de ser uma criação, é uma criação cultural. Já os desejos, não. Os desejos, a gente não tem necessidade natural do desejo, mas nós criamos coisas a partir do desejo, como ouvir música, como comer, como fazer um prato gostoso só porque é gostoso, não porque preciso comer. Isso também é uma criação de cultura. A cultura é também informação. Isso é muito importante. Por que informação? Porque criar cultura é criar conhecimento. Fazer cultura é fazer conhecimento. Estudar é ter cultura, porque é a cultura do conhecimento. E essa, do meu ponto de vista, é a que mais devemos valorizar, que é a cultura do conhecimento. Ainda na filosofia, e agora para acabar, a cultura é o resultado dos modos como os diversos grupos humanos foram resolvendo seus problemas ao longo da história. E aqui é duas coisas interessantes: a violência é cultura e a não violência também é cultura. E quem é que faz isso? É o ser humano que faz isso. Ele pode ser tanto violento quanto não violento, porque nós temos duas coisas. E aqui basta pensar na ideia de cultivo. Se a cultura é aquilo que faz com que eu cultive para permanecer criando, então a não violência seria o melhor cultivo. Ou a paz seria o melhor cultivo, pensando que a paz é a cultura que mantém o ser humano vivo, é a cultura que mantém a humanidade ainda íntegra, que mantém o ser humano continuamente vivendo. Então, se fôssemos criar a cultura da paz, seria melhor do que a cultura da violência, mas as duas coisas são cultura, tanto a violência quanto a paz. Haja vista pessoas que gostam de lutas marciais, que gostam da cultura da violência, mas dessa vez elas pagam para isso, e talvez seja uma forma um pouco mais saudável de você criar cultura, se você pagar para ver uma luta de boxe, por exemplo, que é uma coisa magnífica. O homem não só recebe cultura dos seus antepassados, como cria cultura, ou seja, nós aprendemos coisas com as nossas histórias, com aquilo que já fizemos com nossos antepassados, mas nós também podemos criar coisas a partir daquilo que nós vivemos, porque, como disse, nós nos modificamos com a cultura e nós também modificamos a cultura. Eu gostando ou não de certas manifestações culturais, se elas não me fazem mal pessoalmente ou não faz mal ao meu grupo, não há motivo para eu dizer que aquela manifestação cultural não presta. O máximo que eu posso dizer é que eu não compartilho dela. E assim eu crio outras manifestações culturais.
Mas eu espero que tenha ficado claro para vocês, que eu tenha ajudado aqui com a aula sobre cultura. Espero que tenha feito sentido para você. Vou deixar o texto para você acompanhar aí, vou deixar uma questão para você responder. Espero que você responda e que tenhamos aí mais e mais criações culturais, tá bom? Um grande abraço e até mais.